Bem, agora sim, agradecer a essas 4 empresas, orgulho nosso estar fazendo um evento com 4 empresas tão importantes, Araújo, Grupo Pardini, Procriar, Mater Dei, muito obrigado a cada uma delas. Agora a gente vai dar início à primeira atividade, aos blocos que o Fernando vai conduzir. Eu queria agradecer de maneira muito especial a cada palestrante que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje fazendo essas gravações do programa Saúde e Bem-Estar no Hotel Fazano, no Espaço Fazano aqui em Belo Horizonte. Agradecer de maneira muito especial ao Dr. Gustavo Aquino, à doutora Patrícia Leite, ao Dr. Lucas Penchel, ao Dr. Lucas Miranda, ao meu caro João Pedro Junqueira, que ao longo dos anos tem estado conosco aí diversas ocasiões. Muito obrigado pela sua presença. Ao Flávio Cárcano, que é da Oncoclínicas, a Maíra Freire, que é do grupo Hermes Pardini, ao João Vicente, que é do grupo Hermes Pardini também, diretor de TI e Digital, ao José Henrique Salvador, diretor de operações do grupo Mater Dei. A todas essas pessoas, o nosso muito obrigado pelo prestígio de tê-los aqui, pela importância da mensagem e das informações que cada um vai compartilhar aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Meu caro Fernando Rocha, muito obrigado pela sua condução, pela sua presença conosco e boa sorte. Até já. Obrigado. Muito bem, está começando agora mais um Saúde e Bem-Estar, gravado aqui no Hotel Fazano, em Belo Horizonte. A gente tem 3 entrevistados de muita categoria, pessoas que entendem muito sobre saúde e qualidade de vida. A gente está aqui com o Dr. Gustavo Aquino, a gente está aqui também com a doutora Patrícia Leite e com Lucas Penchel. A doutora Patrícia Leite, ela é médica, cirurgiã plástica, o doutor Gustavo Aquino também cirurgião plástico e o Lucas Penchel é nutrólogo. E a gente vai fazer nesse programa especial uma rodada de informações, é um formato inédito, com 3 entrevistados, para a gente ter mais informação ainda sobre algo que volta e meia é sempre buscado, antes da pandemia, durante a pandemia, um debate bastante interessante sobre os limites da beleza. O título do programa seria Beleza põe mesa? Beleza sempre pôs mesa? Eu queria dividir essa pergunta com os entrevistados de hoje, do programa de hoje, especial aqui no Hotel Fazano. Vamos lá, doutor Gustavo, beleza põe mesa é uma exclamação ou é uma interrogação? Eu acho que a beleza ela abre muitas portas, né? Isso são, inclusive, pesquisa mesmo, mostrando que pessoas ditas, né, bonitas, elas conseguem despertar no outro mais atenção. As pessoas acham que essas pessoas merecem até ganhar mais, é até esquisito isso, né? Então, eu acho que a beleza, ela, de uma certa forma, ela tem atenção, mas não necessariamente sustenta. Acho que o mais importante realmente é a gente pensar em como sustentar essa beleza, né? E aí que entra toda essa transformação do propósito e da inspiração. Concorda, doutora Patrícia? Nossa, achei super inteligente isso que você falou. É uma exclamação, é claro que beleza põe mesa, desde os contos de fada, né? Como que a princesa é sempre salva por um príncipe que se encanta por ela. Por que ele se encantou por ela? Pela beleza, de fato. Então, a beleza abre portas, mas a gente está vivendo um paradoxo. Apesar da globalização do mundo, da importância das redes sociais, imagem é tudo, então, de repente, aquele selfie, a forma como você se vende para o mundo se tornou super importante. As pessoas querem estar bonitas e jovens, mas, ao mesmo tempo, não se sustenta mais. As pessoas hoje buscam algo mais. Então, os perfis realmente inspiradores, as pessoas que acrescentam na vida do outro, são as marcas e pessoas que farão sucesso e se sustentarão no topo. Então, a beleza atrai, mas precisa de algo mais para sustentar. Isso que o Gustavo falou, eu acho que foi super inteligente. E é interessante, a gente tem aqui, nesse nosso debate, um nutrólogo, porque se a gente fala de sustentação dessa beleza, a gente também fala de nutriente, de equilíbrio, de algo que vai, literalmente, deixar essa beleza em pé, né?
É muito importante esse equilíbrio, que muitas vezes acaba não tendo essa atenção necessária, Lucas. Com certeza, Fernando. Como a Patrícia posicionou, o Brasil hoje é o país que mais faz selfies no mundo, né? E pele, sorriso, cabelo é cartão de visita em qualquer lugar. Né? Uma pessoa, quando está bem apresentável, ela mostra que tem um autocuidado e isso, consequentemente, abre portas. Mas como o Dr. Gustavo também posicionou muito bem, é uma porta de entrada, mas não sustenta muita coisa, né? Hoje, a medicina, a nutrição tem evoluído bastante, existe tratamento para quase tudo, mas, infelizmente, o tratamento da nutrologia, da nutrição ou da estética não traz caráter, não traz simpatia, não traz otimismo, que são qualidades que hoje a gente acaba colocando como ostentação. Então, quando a gente puder associar esse autocuidado da cabeça aos pés, seja cuidado da tricologia, queda de cabelo, da nutrição, né, nutrição que envolve a prevenção, né, do envelhecimento, a prevenção de doenças. Então, através da boca, né, como Hipócrates disse há 450 anos antes de Cristo, teu remédio, teu alimento, teu alimento, teu remédio. Então, com a boa alimentação, a gente acaba complementando todas essas questões, inclusive as estéticas. Exatamente, mas a gente tem aqui preparadores físicos, temos nutricionistas, temos terapeutas ocupacionais, temos gerentes de RH, as pessoas que lidam com diversidade. A gente tem uma plateia muito interessante hoje aqui, médicos, né, endocrinologistas, e eu acho que esse é um consenso de que na medicina hoje existe por parte do paciente uma maneira de terceirizar esse cuidado. A pessoa levanta a mão para cima e fala: eu quero, não é emagrecer, eu quero ser emagrecida, por favor, mas eu não quero fazer nada não, eu só quero ser emagrecida. E esse é um paradoxo para vocês, você começando aí do seu lado agora, Lucas, existe uma parte do paciente que envolve disciplina, cuidado, determinação, uma rede de apoio, e que normalmente a rede social não conta. Isso não é instagramável, né? Com certeza. Eu, como um ex-obeso, sei muito bem disso. Eu convivi com excesso de peso por uns 25 anos, mais ou menos. E a gente quer ser emagrecido, quer tomar uma cápsula, uma fórmula mágica. Hoje as coisas estão muito acessíveis. Alguns medicamentos para emagrecimento são vendidos livremente, sem prescrição médica, o que em um primeiro momento ajuda no emagrecimento, mas o grande detalhe, o grande segredo é a sustentação daquele peso perdido, que poucas pessoas conseguem, infelizmente, por não ajustar detalhes como qualidade do sono, atividade física, mudança alimentar. E eu costumo falar que o paciente, quando ele perde peso, a pessoa de modo geral, ela precisa aprender a também sair da dieta. Porque eu, por exemplo, tomo uma cervejinha hoje mesmo, vou tomar uma cervejinha. Hoje é o dia de tomar cerveja, é o jogo do Brasil, né? Com certeza. Mas a gente precisa ter o equilíbrio, porque essas questões da cervejinha, do churrasco, é o momento onde a gente vai socializar, encontrar as pessoas, né? E não se comparar com as outras. Cada um tem o seu metabolismo, a sua história, as suas prioridades, e entender que é um processo lento e contínuo, né? Onde a gente não deve preocupar muito com a velocidade, mas mais com a direção. E será que esse processo todo existe também, doutora Patrícia, quando a gente fala de procedimentos estéticos? Isso também serve para depois o doutor Gustavo falar. Eu sei que ele vai responder isso, porque a gente já falou longamente sobre isso, né, doutor? Mas começando aí com a doutora Patrícia. Então, representando aqui a parte da face, da plástica, né? Porque ele vai falar do corpo e eu acho que tem muito a ver com a resposta dele. As pessoas deitam na minha cadeira querendo ficar belas. Me deixa bonita, não é isso? Me deixa atraente. E aí eu pergunto, o que é atraente para você? O que é beleza para você? E aí, para a gente construir beleza na face de alguém, e no corpo também, a gente tem que ir no conceito de beleza. E o conceito de beleza é extremamente amplo. Eu mesma escrevi um livro que tem 640 páginas sobre a medida do belo. Então, a beleza é algo ultra complexo, né? O que é beleza para ela pode não ser para ela. E o que é beleza para mim pode não ser para o paciente. Então, essa integração entre o ser e o que a pessoa aparenta é extremamente importante. Isso exige uma leitura. E aí, a minha crítica à padronização, né? Me deixa bonita, ou seja, me faça um avatar. Coloca malar, coloca bocão, põe o queixo lá para frente, mas isso não significa beleza.
né? E a beleza, Deus nos fez singulares. Dentro da conceito de beleza existe singularidade, individualidade e naturalidade. Então, para eu deixar uma pessoa mais bela, eu tenho que entrar na natureza dela. E isso exige um ajuste muito fino entre o conhecimento científico e o tato estético. Então, não é me deixa bonita, é me ajude a encontrar um equilíbrio entre o que eu sou e o que eu aparento. Isso é muito interessante, porque esses padrões de estética eles vão mudando ao longo do desenvolvimento da humanidade. O concurso de Misses, por exemplo, eles evoluem de forma completamente distinta de uma estética atual, né? E a gente está vivendo agora o momento da inclusão. Então, a gente está sendo influenciado, está sendo assim, quase que obrigado a considerar belo aquilo que não é belo. Não tem nada a ver com beleza. E aí eu pergunto, né? Será esse o caminho? Será que a gente vai... É preciso flexibilizar os nossos padrões? Com certeza, há beleza em tudo. Então, é um convite à flexibilização. E para você flexibilizar um padrão de beleza, você tem que aprofundar no seu conhecimento do que é o belo. Você tem que sair da rasura da beleza. A beleza nunca foi rasa. Ela é muito profunda. E é muito interessante a gente colocar também na discussão o fato da nossa longevidade. A gente vai viver mais, a gente tem aqui especialistas no assunto, pessoas que falam sobre isso, e o fato da gente viver mais, com mais qualidade, isso, de certa forma, afeta também o nosso padrão de beleza. Eu digo isso em todos os níveis, no padrão televisivo, cinematográfico. Eu sou da televisão, eu trabalhei na TV Globo durante 30 anos e sou de uma geração onde as mulheres, principalmente, sofriam muito quando chegavam ali perto dos 40 anos, a demissão já estava se antecipando ali na porta. Mas a gente vive uma geração que vai mudar isso, porque a gente vai viver mais. E a gente precisa mudar o nosso padrão de estética, não é, doutora? Com certeza. Hoje as mulheres chegam para mim com 50, 55, 60 anos, elas estão em plena atividade profissional, sexual, social, afetiva. Então, ela precisa ser condizente àquilo que ela olha no espelho, que ela vê quando ela olha no espelho, e o papel social dela. Então, com essa longevidade, você falou muito bem, nós estamos sendo convidados a encontrar beleza aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, dentro do conceito raiz, que é a naturalidade e individualidade. E, se possível, com um abdômen bem esculpido, com HD, assim, bem definido, doutor Gustavo, chegando aos 70, com aquele corpinho de quantos? Não sei. Os novos 70 são os novos 70, né? Isso de ser emagrecido, né, Fernando, isso aí é um pecado capital, né? É a preguiça, de vez em quando a gente ativa isso, né? Isso é uma coisa muito comum lá. As pessoas, principalmente no meu caso, quando eles procuram lipo, né? É mais imediatista ainda, né? Ele quer, resolve isso aqui para mim. E pagam valores altíssimos para você resolver um problema que a gente não vai conseguir resolver só com lipo. Eu sou muito sincero e muito transparente. Transparência é nosso quarto maior valor lá na clínica, de fazer eles entenderem que eles estão dentro de um movimento. Quem compra Lipo HD, na verdade, está comprando um movimento de cuidado, de estima. E a gente estava com 3 Miss Brasil, sábado agora, no nosso evento, e a gente estava falando sobre isso, sobre propósito, sobre meditação, né, sobre ferramentas que ajudam a gente, ferramentas de validação interna, para a gente ter essa congruência entre o que a gente vai fazer na lipo, na gordura parietal, e o que ele está fazendo no interior. Então, esse movimento é o que a gente tenta colocar para que realmente esse investimento que a pessoa está fazendo tenha efeito e realmente consiga ser sustentável. É muito interessante. A gente tem um programa com o Dr. Gustavo, um programa gravado lá nos estúdios do canal Viver Brasil, onde a gente discutiu muito isso, porque apesar de ser um procedimento muito caro, o Dr. Gustavo é um dos responsáveis pela criação dessa lipoescultura em HD, ou seja, algo muito sofisticado, que tem um preço muito alto, mas mesmo assim a gente falava sobre um momento extremo de chegar a recusar o paciente, falar, olha, não vai ser possível. E isso é difícil para um cirurgião que trabalha com isso, doutor? Isso é relativamente comum lá na clínica, tá? A gente atende 48, 60 pacientes mês, a gente opera 15, no máximo 20. Então, mais da metade
não passa, vamos dizer assim. Porque eu entendo que, como a Patrícia falou, eu preciso entender a natureza daquela pessoa. Não é sobre o dinheiro. Então, a pessoa, muitas vezes, ali está fragilizada por algum momento e ela quer resolver aquilo na cirurgia, mas a cirurgia não vai resolver para ela. É muito mais sobre a pessoa do que sobre o procedimento. Então, eu procuro entender o universo que ela está, e aí sim, a gente colocou nutrólogo, nutrição, psicologia, a gente tem tudo para, caso ela queira, naquele outro momento, operar, que esse movimento dela faça sentido e levar ela para o bloco no momento certo. Então, nunca foi essa ideia de fazer vários procedimentos, várias cirurgias, mas a gente realmente transformar as pessoas em histórias inspiradoras. Doutora Patrícia, a senhora acha que, de alguma forma, o cirurgião plástico acaba sendo um pouco terapeuta no ponto de que ele ouve, que ele troca uma ideia importante sobre a noção da própria imagem que a pessoa pode ter? A cirurgia pode ser mais aproveitada se a pessoa tem uma noção melhor do que realmente ela quer, essa mudança que ela procura, porque se a gente fala de uma beleza nossa, genuína, a gente vai encontrar parâmetros no nosso corpo que a gente tem e não pensa em mudar. Por exemplo, o tamanho do pé. Eu calço 41, não tenho nenhuma ideia em calçar 39, 42, mas talvez eu queria tirar um pouquinho aqui, um tiquinho ali. Por que eu não posso ser do jeito que eu sou mesmo, mas talvez acrescentando algum detalhe que vai melhorar a minha autoestima, e aí sim, aproveitando até o dinheiro investido? Totalmente, por 3 motivos, essa sua pergunta. O primeiro motivo é pela essência da medicina. Né? Nós precisamos prestar cura para algum tipo de dor. Né? A dor estética é uma dor legítima. Então, ao curar, ao realizar aquela cura, passa primeiro pela escuta. Nós precisamos ouvir o nosso paciente, identificar onde que está a distorção ali, e existe muito, e aí orientar, esclarecer, principalmente por esse motivo. A essência da medicina, ouvir, sermos médicos de fato. Não é porque lidamos com beleza que não somos médicos raiz, essenciais. Somos. Nós lidamos com seres humanos, né? Expectativas, sonhos, isso. O segundo motivo, jurídico. Se você alimenta uma distorção, você pode ser cobrado juridicamente depois. A sua responsabilidade enquanto o detentor do conhecimento. Doutora, mas se a senhora sabia que eu estava viajando, que eu estava querendo uma coisa impossível, por que você não me falou que não era possível? Ponto, jurídico. E terceiro, pelo tanto que a medicina estética e a cirurgia plástica evoluiu, e a nutrologia evoluiu, ou seja, a medicina da beleza, da longevidade, ela evoluiu muito, evoluiu tanto a ponto do paciente não acompanhar a complexidade do que a gente faz. Então, muitas vezes, ele vem com um pedido raso, e a explicação é muito profunda. Nós precisamos ouvir, identificar e explicar. Porque quando você estabelece uma relação direta com o paciente, olho no olho, você entende o palavreado dele, você consegue explicar, trazer ele para a sua realidade, você ganha o paciente mesmo que você não opere. Entende? Ele ganhou ali, naquele momento da consulta, um momento em que um psicólogo, um amigo, um médico acolheu a dor, explicou a dor, mesmo que ele não opere. Eu tenho certeza que o Gustavo tem uma legião de fãs que ele faz esse acolhimento. Isso faz parte, isso é a essência da medicina. Sem dúvida, a gente ganha confiança, acho que é a palavra, né? Mas para a gente aprofundar, isso leva tempo, né, Fernando? Então, as consultas são demoradas, né? O paciente chega com a queixa imediatista, a gente fica ali, 1 hora, 1 hora e meia, e ela nem sabe, mas eu não tenho filho, mas eu vejo o carinho que os pais têm pelos filhos. Os pais enxergam lá na frente a criança, né? Tem um afilhado de 5 anos. Eu vejo meus pacientes assim. Às vezes eles estão com uma queixa muito pequena, e meu sonho para eles é muito maior do que ele está imaginando. Mas assim como um pai às vezes vai lá e freia e fala, não, eu freio a cirurgia, mas eu abro uma porta para ele, que é um caminho muito mais interessante, muito mais gratificante e transformador, e se lá na frente ele quiser a cirurgia, naquele momento certo, a gente vai fazer. Isso, talvez talvez o paciente tenha que primeiro perceber na área da nutrologia o que é fome, o que é vontade de comer, essa definição que as nutricionistas tanto gostam e é tão importante, né? Porque às vezes a gente tem fome e às vezes a gente tem vontade de comer. Como eu, por exemplo, olhando ali para ver se tem um pão de queijo, não é exatamente fome, mas é vontade de comer, que está valendo também. Mas o problema é quando isso embaralha o tempo todo no dia a dia, não é?
O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, de acordo com a OMS. E o nosso sistema fisiológico ele tem alguns gatilhos. Seja o gatilho de visualizar uma comida e simplesmente você não está com fome, mas só de visualizar, ou pelo olfato. Às vezes você está aqui de costas, mas sente o cheiro ali do bolo, de algum salgado e também dá vontade de comer. Ou por alguém estimular através do pensamento. Eu falo, olha, hoje vai ter um churrasco, uma picanha, você começa a imaginar e dá vontade. Essa ansiedade, ela desencadeia uma coisa muito comum no Brasil, chamada transtorno de compulsão alimentar, que é o TCA, que é quando a pessoa come sem estar com fome, come rápido, come uma grande quantidade de comida que não havia necessidade naquela ocasião, e quando come, se arrepende. E quando eu vou questionar isso no consultório, é mais comum que a gente pensa. E como os dois colegas falaram, eu tenho uma frase que eu falo que a gente precisa ter um ouvido afinado e um olhar apurado. E quando o profissional da saúde tem isso, ele consegue identificar questões como ansiedade, depressão, insônia e compulsão alimentar. E, a partir daí, trata a ansiedade, porque através do tratamento da ansiedade a gente consegue emagrecer o paciente. E não é prescrevendo necessariamente um termogênico, um suplemento, etc., uma vez que a ansiedade vai fazer comer errado. Então, muitas vezes o foco é outro, e apostando justamente aí nessa ideia, a gente consegue ter bons resultados. Agora eu queria falar sobre um assunto que eu acho que é comum a todos nós aqui, que é relacionado às redes sociais. Todos três aqui têm redes sociais bastante ativas, e eu gosto muito, sigo todos três, gosto muito de acompanhar a evolução dos conteúdos, são muito cuidadosos em falar sobre o que fazem e como fazem. E a gente sabe que a rede social é um parâmetro importante para a escolha para o paciente escolher o médico. Como é que vocês lidam com isso? Qual o cuidado vocês têm? O Dr. Gustavo, por exemplo, mostra exatamente nas redes sociais o que é uma escultura ali, um cuidado muito grande. A doutora Patrícia também, o Lucas também, enfim. É uma atenção que é muito nova, né? Falar sobre isso, até esbarrar também em legislações que vocês precisam estar atentos o tempo todo, né? Eu acho importante a gente falar o que fazem, como fazem, mas o principal, por que fazem, né? Então, eu tento sempre deixar isso claro. Eu acho que todos nós, a rede social, para todas as profissões hoje, é uma ferramenta indispensável. O Brasil lidera isso, esse movimento, né? Então, a gente não pode negligenciar a rede social, mas é uma ferramenta maravilhosa. Mas a gente também não pode comunicar só performance, né? Como a gente faz. Comunicar o porquê. Isso, sim, para mim, é um movimento que conecta o paciente e que te leva para outro nível. Porque, de repente, nós temos grandes cirurgiões que fazem cirurgias muito boas e têm todas as tecnologias. Como que a gente diferencia eles? Então, se o cara sabe fazer HD, tem todas as tecnologias, o que faz aquela pessoa tão especial, né? Qual a diferença entre gostar e amar, né? Então, o amor existe uma conexão forte, né? O sistema límbico, quando a gente ativa, o valor percebido é muito maior. Então, eu uso as minhas redes sociais para isso, para comunicar o que eu faço, e faço com muita excelência, muita paixão, mas principalmente o porquê que eu estou ali. E eu comunico isso não só na rede social, no meu dia a dia, com meus colaboradores, e no consultório, mostrando para ele que é muito além da cirurgia plástica. Muito bom. Coincidência ou não, meu feed de segunda-feira foi sobre o Simon Sinek, né? O porquê, o como e principalmente o porquê e o que, né? Então, quando o paciente nos busca na rede social, ele quer ver que profissional você é, sim. E é engraçado que, dados da última pesquisa que eu li sobre isso, falam que o paciente, quando te escolhe, ele tem meio que certeza que você domina a técnica. Claro, ao escolher um médico, não, ele é bom. Ele teve uma referência, ele deu uma checada no Instagram dele, ele sabe o que ele faz, o Dr. Lucas coloca chip, fulano já fez com ele, não, ficou bem, ele é bom. Ele tem certeza que você é bom, né? Mas ele quer saber quem é a pessoa dele. E, para ele saber quem é a pessoa do profissional, ele precisa saber, ele vai para a balada? Ele bebe? Ele usa drogas? Ele é religioso? De que lado político ele está? O que ele pensa sobre a vida? Como é que ele encara a profissão dele? Só como ganhar dinheiro? Ou ele faz com paixão? Qual é o porquê dele? É uma pessoa que está ali, né? É uma pessoa que está ali. E as pessoas conectam com pessoas, com a pessoa do Gustavo, da Patrícia,
sabe? Então, assim, a rede social ela tem que passar muito mais do que a técnica, mesmo porque o Código de Ética Médica nos restringe, ele não deixa a gente mostrar a nossa competência no antes e depois, né? Que é o seu resultado. Então, você precisa mostrar quem você é. E, claro, mostrar o seu trabalho, tem que mostrar o seu trabalho. É isso que valida ali, né? O Instagram profissional, mas você tem que mostrar quem você é. Tem uma pesquisa publicada em uma revista extremamente respeitada, que chama Medscape, publicada em 2019, onde comparou os pacientes de determinados países, Europa, e envolveram o Brasil nisso. 79% dos pacientes que estão no nosso consultório, eles buscam um atendimento humanizado. Em segundo lugar, diagnóstico, chegava próximo aí de 14%. E em terceiro lugar, pontualidade. Ou seja, muitas vezes a gente pode errar no diagnóstico, a gente pode atrasar a consulta, mas nós não podemos de ser humanos, do toque, da conversa, e de mostrar o nosso dia a dia. Então, nós percebemos muito das vezes que o profissional da saúde ele precisa gostar de gente, ele precisa de conversar, de abraçar, e de principalmente ser um bom ouvinte e cuidar, para depois pensar em outras questões que são tão importantes como o diagnóstico. Aqui a gente tem uma plateia de médicos, assessoria de imprensa fantástica aqui de BH. Acho que vocês também concordam com isso, porque temos médicos com diferentes redes, né, diferentes posicionamentos nas redes sociais, mas isso é sempre uma informação importante, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa, desse primeiro bloco, mas eu queria fazer rapidamente o nosso tradicional quadro Mitos e Verdades, até contar com uma participação, se for possível, da plateia, para ver se realmente a gente está acertando junto com eles aí o que é mito, o que é verdade. Tem a vinheta, então, Mitos e Verdades. E aí a gente começa com o doutor Gustavo Aquino. Todos aqui já foram ao programa, todos já participaram do quadro Mitos e Verdades e sabem muito bem o que é isso. Eu falo e o doutor é disso, dentro da concepção dele, se é verdade ou se não é verdade essa informação. Vai ser uma só para cada, porque o tempo está curto. Pode ser? Uma para cada? Ok. Então vamos lá. Doutor Gustavo Aquino, mestre da Lipo HD. A gente vai falar sobre ela nessa frase. Doutor Gustavo, a Lipo HD cria músculos. É mito ou é verdade? Olha, eu vou te falar que até um ano atrás era mito, agora é verdade. Esse é o próximo passo, que são os lipoenxertos musculares. A gente trouxe isso de forma inédita aqui para Belo Horizonte, então hoje a gente consegue lipoenxertar guiado por ultrassom o reto abdominal dentro do músculo, tá? Vasto lateral, vasto medial de coxa, longuíssimo no dorso, deltoides, peitoral, trapézio. E o que a gente está vendo é o efeito da gordura, como a gordura tem muita célula-tronco, a miomodulação e isso realmente virando músculo, tá? Então, é verdade hoje. Bita, e aí, não preciso ir mais lá, então, na academia? Que beleza! Tem que ir. Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim, né? As academias, o exercício continua sendo absolutamente necessário. Sim, os educadores físicos adoram a gente, porque eu sempre posto a escada, eu treino 10 horas e eu coloco lá. Lipo HD sem exercício não sustenta, então não exclui a academia, viu, galera? Tem que ir Muito na bom. academia. Aí, salvou, Bita. Muito bom. A outra pergunta é para a doutora Patrícia Leite, que está lançando uma plataforma, vai agora para a Ásia, né, doutora? Que sucesso. A gente sabe que a cirurgia plástica brasileira é um sucesso, mas a cirurgia plástica mineira é um sucesso também maravilhoso. A medicina da beleza mineira é um sucesso. Essa plataforma vai chegar à Ásia com fala um pouco sobre ela. Hoje nós temos o Meta Universe, né? O Meta Universe, ele está em 21 países. O lançamento oficial é na Ásia agora. E dentro do que você falou, é super verdade. A gente faz pesquisa para saber como é que é a medicina da beleza nos outros países. Se tem uma coisa que o médico brasileiro não é perdoado, é no atendimento humanizado. Nos outros países é aquela coisa, toma lá, dá cá, o que é que eu tenho? É isso, deita lá, o médico faz, não explica o que é que ele está fazendo, o tamanho da prótese de glúteo dele, o tamanho da prótese mamária. Agora, aqui não. Aqui exige uma conversa, uma atenção. Então, agora a gente está lançando na Coreia, lançamos em Dubai, vamos lançar na Coreia, estamos em 21 países, já são 7 mil membros pagantes e 24 mil membros que já passaram pelo Face Academy. Made in Minas Gerais. Que agora se chama Meta.
Muito bacana. A pergunta, doutor, é essa. Mitos e verdades sobre o fio temporal, o famoso lifting temporal. A pergunta é essa. O uso do fio de sustentação, em alguma ocasião, pode comprometer a fisionomia da paciente. Mito ou verdade? Pergunta difícil, hein? Porque fisionomia, né? É verdade. Pode comprometer, sim. Para melhor. Para melhor. Pode. Porque quando você estica e puxa, né? Ele eleva, você está agindo contra o vetor do envelhecimento, que é esse escorregamento medial e inferior. Então, tudo vai para baixo. O temporal, ele é o sentido oposto. Então, ele modifica a fisionomia. Mas sabe aquela fisionomia da metida? Aquela coisa assim, ó, lânguida. Sabe? Nem te vi, aquela superior. assim, né? Estou ali, não te vi. Passei direto. Mas aí talvez não seria comprometer, seria assim, alterar positivamente. Altera positivamente, exato. Tá. E dá para você puxar menos ou mais. Você pode puxar pouco. Não, puxa mais, doutora, fica aquela luta, né? Eu quero mais. Puxar pouco, depois volta. Doutor, eu quero fazer de novo, mas aí dessa vez você puxa muito. E agora, com a relação da nutrologia, o Lucas Penchel, mitos e verdades sobre nutrição esportiva. Eu estaria com responsabilidade, porque está cheio de gente que entende muito do assunto, e a pergunta para você é essa, Lucas: é importante ingerir carboidratos antes de toda e qualquer atividade esportiva? Carboidrato, mito ou verdade? Pergunta também difícil. Eu diria que tem a opção depende? Tem. Então depende. Quer pedir ajuda aos universitários? Né? Para a gente exemplificar, existe uma coisa chamada somatotipo, e somatotipo é aquele formato corporal, né? Então, algumas pessoas são mais magrinhas, longilíneas, com as mãos e os braços mais compridos. Outras são mais socadinhas, que a gente fala, que tem muita massa e muita gordura. E outros são os privilegiados, que são os mais definidos. Então, por exemplo, aquele magrinho, por exemplo, um nadador, um jogador, um atleta de vôlei, muitas vezes, ao praticar atividade física, ele necessita, sim, do carboidrato, porque o carboidrato é um aporte energético para ele performar bem, senão ele não vai conseguir jogar o seu futebol, o seu vôlei ou a natação. No caso do endomorfo, que é aquele que tem uma facilidade em ganhar massa magra e já tem uma quantidade de gordura, não necessariamente ele precisa de carboidrato antes da atividade física. Então, vai depender da intensidade do exercício, do tempo de exercício, porque se for, por exemplo, uma simples caminhada pela manhã, não necessariamente precisa da ingestão de carboidrato. Mas, se for um crossfit, algo com uma durabilidade maior e intensidade maior, muito provavelmente vai precisar, sim, de um bom carboidrato. Muito bem. E assim, então, a gente agradece o Lucas, doutora Patrícia, doutor Gustavo, muito obrigado pela gentileza, pelas informações maravilhosas aqui. Muito obrigado, boa sorte na jornada, sucesso para todos vocês, um ótimo 2023 para todos nós. Valeu. E a gente faz um rápido intervalo, agora falando para o pessoal da televisão, a gente faz um rápido intervalo e volta no próximo bloco.